O ar dentro da capela estava pesado, carregado com o cheiro opressor de lírios e o som de soluços abafados que ecoavam nas paredes de pedra fria. Eu estava sentada na primeira fileira, com as mãos entrelaçadas sobre o colo, tentando encontrar forças para me despedir do homem que foi meu único porto seguro. Meu pai se fora, e com ele, parecia ter partido qualquer resquício de luz na minha vida monótona e cinzenta. Ao meu lado, Ricardo não demonstrava qualquer tristeza, mantendo apenas uma impaciência mal disfarçada que me causava asco. Ele conferia o relógio de ouro a cada 5 minutos, como se fosse um fardo. O velório era, para ele, um compromisso incômodo que estava atrasando seus negócios importantes na capital. Quando o padre iniciou as primeiras frases sobre a integridade e o caráter do meu pai, Ricardo inclinou-se em minha direção, sussurrando alto o suficiente para que os parentes próximos ouvissem. Ele morreu como viveu, Alice, um fracassado que não deixou nada além de dívidas e vergonha para você, ele disse com prazer sádico na voz. Senti o sangue fugir do meu rosto, mas tentei manter a dignidade enquanto as lágrimas quentes escorriam por trás do meu véu preto, manchando minha pele pálida. Ricardo continuou, com um sorriso cínico, satisfeito por me ver desmoronar em público, no momento de maior vulnerabilidade. Olhe para essas pessoas ao redor. Elas não vieram por respeito. Vieram apenas para ver o tamanho do buraco financeiro que ele deixou e como você vai carregar esse peso sozinha agora. Cale a boca, Ricardo, por favor, eu implorei em um sussurro embargado pela dor, mas ele apenas riu, sentindo-se o dono absoluto da situação. Você deveria me agradecer por ainda estar ao seu lado, já que agora você é oficialmente uma pobre coitada sem herança alguma. Ele nunca passou de um velho inútil. O silêncio que se seguiu não foi por causa do luto, mas pelo choque puro de quem ouviu as palavras cruéis do meu marido ecoando pela nave da igreja. Eu olhei para o caixão, sentindo uma vergonha profunda, como se eu tivesse falhado com meu pai ao permitir que aquele homem cruel entrasse na nossa família. A humilhação parecia física, um peso sobre os meus ombros que me impedia de respirar ou de reagir ao veneno dele. Eu me sentia pequena, exatamente como Ricardo planejou durante os 5 anos do nosso casamento infeliz. Ele usava a vulnerabilidade do meu luto para fincar as garras do controle definitivo. O celebrante, Padre Joaquim, que era amigo de infância do meu pai e conhecia nossa história, parou de ler o salmo abruptamente. Ele olhou fixamente para o banco onde estávamos, com uma severidade que fez o ar gelar instantaneamente. O silêncio na capela tornou-se ensurdecedor, quase sólido em sua intensidade. A atmosfera mudou de melancólica para algo eletrizante e carregado de uma expectativa sombria que ninguém conseguia explicar. Ricardo, percebendo o olhar do padre sobre ele, ajeitou o terno caro e assumiu uma postura de falsa modéstia, achando, em sua arrogância, que seria convidado ao altar para falar. Mas o padre Joaquim não tinha um convite em mãos. Ele segurava um envelope amarelo que parecia queimar entre seus dedos enrugados pelo tempo e trabalho. O sermão que eu preparei para o meu querido amigo Antônio não pode continuar, disse o padre, sua voz ressoando como um trovão pelas vigas de madeira antiga. Pois a verdade exige passagem antes que a terra cubra este corpo e silencie a justiça, ele continuou, ignorando os protocolos do rito fúnebre. Há algo que foi escondido por muito tempo nesta comunidade, uma sombra que cresceu sob o teto desta família e que hoje precisa ser exposta diante de Deus e dos homens. Eu olhei para o padre, confusa, sentindo meu coração acelerar de uma forma descompassada e dolorosa no peito. Ricardo franziu a testa, a arrogância habitual vacilando por um segundo, dando lugar a uma leve expressão de dúvida. O padre Joaquim desceu do altar e caminhou lentamente em nossa direção. Ele segurava a revelação que mudaria minha vida para sempre, um segredo que meu pai guardara até o último suspiro. A cada passo do padre, eu sentia que o chão sob meus pés se tornava mais sólido, enquanto Ricardo parecia encolher. O funeral estava prestes a se tornar o início de um acerto de contas histórico. Ninguém naquela capela poderia ter previsto o que o padre estava prestes a fazer, nem o segredo terrível que Antônio levará para o túmulo. O luto foi substituído pela tensão, e a crueldade de Ricardo estava prestes a encontrar uma barreira que ele jamais imaginou que pudesse existir em um dia como hoje. Padre Joaquim parou exatamente à frente de Ricardo, que agora tentava manter uma postura desafiadora, embora o suor brilhasse em sua testa pálida.
A igreja inteira prendia a respiração, temendo o que viria a seguir naquele momento. O padre abriu o envelope com calma e retirou um documento com selo oficial. Ricardo, disse o padre, a voz fria como o mármore das lápides que esperavam lá fora. Você falou sobre dívidas e fracassos diante do corpo de Antônio. Mas o que você não mencionou foi o motivo real do silêncio dele sobre o que descobriu há 5 anos, quando você entrou para esta família como um salvador. Eu olhei de um para o outro, sem entender a ligação entre o silêncio do meu pai e a presença sombria do meu marido. Ricardo tentou se levantar do banco, sua voz falhando ao dizer: Padre, este não é o lugar para assuntos de família. Respeite o funeral do sogro que eu tanto amei e ajudei financeiramente. O respeito foi enterrado quando você abriu a boca para humilhar a sua esposa no dia mais triste da vida dela, rebateu o padre Joaquim. Antônio me procurou na semana passada, sabendo que seus dias estavam contados. Ele me entregou as provas de que você, Ricardo, tem desviado a herança legítima de Alice há anos. O burburinho na igreja começou como um sussurro e cresceu até se tornar um rugido de indignação dos presentes. Eu senti como se um balde de água gelada tivesse sido jogado sobre mim naquele sótão de emoções. Minha herança? O que meu pai me deixará? Eu sempre acreditei na mentira de que estávamos na falência. O padre Joaquim continuou a ler o documento em voz alta, revelando que meu pai era dono de uma vasta reserva de terras raras. Ricardo vinha vendendo lote por lote em segredo, usando assinaturas falsificadas e documentos ilegais. Ele estava me deixando na miséria de propósito para me manter sob seu controle. Além do roubo sistemático, disse o padre, olhando para mim com uma compaixão que me partiu o coração, Antônio descobriu algo pior. O acidente que o deixou inválido há 2 anos não foi uma falha mecânica. Alguém sabotou o carro dele para acelerar o processo de sucessão e obter o controle total dos bens da família. Olhei para Ricardo e vi um monstro sob a pele de um homem de negócios. O homem com quem eu dividi a vida, o homem que me dizia que eu era inútil, era o mesmo que tentará assassinar o meu pai. A humilhação que eu sentia transformou-se rapidamente em uma fúria incandescente que começou a queimar em meu peito. Ricardo tentou me segurar pelo braço, as unhas cravando na minha pele com um desespero violento, mas eu o empurrei com força. Não se atreva a tocar em mim novamente, eu gritei, e minha voz ecoou como um trovão naquela capela. O medo nos olhos dele foi a visão mais satisfatória que eu já tive na vida. O padre então revelou a parte final do documento que Antônio havia preparado. Meu pai nunca esteve endividado, nem por um único dia de sua vida honesta. Ele havia colocado tudo em um fundo fiduciário que só eu poderia acessar agora, desde que Ricardo fosse provado como indigno e criminoso perante as leis locais. Eu entendi então que cada humilhação que eu sofri nos últimos anos foi uma peça de um jogo cruel que Ricardo jogou com a minha sanidade. Meu pai, mesmo doente e fraco, passou seus últimos dias montando a armadilha perfeita para o homem que estava destruindo a vida da sua filha. Ele me salvou do abismo. O padre Joaquim guardou os papéis no envelope amarelo e olhou significativamente para o fundo da capela escura. 2 homens de terno escuro, que haviam entrado em silêncio, começaram a caminhar pelo corredor central. A justiça, lenta e implacável, havia chegado ao funeral para levar embora o lixo daquela casa. Ricardo tentou fugir pela lateral, mas a indignação da comunidade foi maior. Os próprios vizinhos que ele desprezava bloquearam sua passagem, mantendo-o preso até que os policiais pudessem algemá-lo diante de todos. O funeral do meu pai tornou-se a cena do crime que finalmente libertara minha alma cativa. As luzes da capela pareceram brilhar com mais intensidade naquele momento. Eu olhei para o caixão de Antônio e soube que ele estava ouvindo tudo. Ele tinha garantido que sua última mensagem ao mundo não fosse de morte, mas de liberdade para a pessoa que ele mais amou. O jogo de Ricardo tinha terminado. Agora, o silêncio que caiu sobre a igreja era de respeito real, não de medo. As máscaras tinham caído, e a verdade terrível que o padre revelara era o alicerce sobre o qual eu construiria minha nova vida. Eu não era mais a Alice fracassada, eu era herdeira de um homem que lutou por mim além da vida. A prisão de Ricardo no meio do velório foi um espetáculo que a cidade nunca esqueceria, um marco de justiça poética.
Ele foi algemado diante do caixão, gritando ameaças e juras de inocência que ninguém mais ousaria acreditar. Eu apenas o observei ser levado para o carro de polícia, sentindo o peso sumir. Quando a capela finalmente se esvaziou, restando apenas eu, o padre e o corpo do meu pai em repouso, o silêncio tornou-se sagrado. Aproximei-me do caixão e coloquei a mão sobre a madeira fria, sentindo uma conexão profunda e grata. Obrigada por me libertar, pai, eu sussurrei, sabendo que ele descansaria. O padre Joaquim aproximou-se e entregou-me uma pequena chave de prata que estava escondida sob o envelope amarelo. Esta chave abre um cofre antigo no escritório dele, Alice. Lá você encontrará as cartas que ele escreveu para você, explicando cada detalhe desta jornada. Ele nunca deixou de amar você. Saí da igreja enquanto o sol começava a se pôr no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de roxo, laranja e ouro. Pela primeira vez em 5 anos, eu não senti o medo sufocante de voltar para casa após um longo dia. Aquela casa não pertencia mais ao Ricardo. Ela era o meu refúgio e o meu novo lar. Nos dias que se seguiram, a verdade completa emergiu das investigações policiais. Ricardo tinha outra família em uma cidade vizinha, mantida com o suor e o dinheiro que ele roubava das nossas terras e do meu pai. Ele planejava me descartar friamente assim que conseguisse a última assinatura nos papéis. Mas o destino, personificado na previdência de Antônio, tinha planos muito diferentes para o futuro da nossa linhagem. O processo de divórcio e a total recuperação dos bens foram rápidos e eficientes. Eu descobri que era uma das mulheres mais ricas da região, mas a riqueza financeira era apenas um detalhe. A verdadeira riqueza era recuperar a minha própria voz e o direito de decidir o meu destino sem pedir permissão a ninguém. Transformei a antiga fazenda em um centro de apoio para mulheres que sofreram abusos silenciosos como os meus. Eu queria que o legado do meu pai fosse de proteção, justiça e novos começos. Cada vida que era reconstruída naquele lugar era uma homenagem silenciosa ao homem que, mesmo no leito de morte, não desistiu de lutar por mim. Muitas vezes, sento-me na varanda da casa grande, olhando para o horizonte, e sinto a paz que Ricardo tentou roubar de mim. Não há mais gritos, nem medo, nem solidão. Há apenas a serenidade de quem sobreviveu ao próprio inferno pessoal e achou o caminho de volta para a luz. O padre Joaquim continua sendo meu mentor e amigo, lembrando-me que a verdade tem um tempo próprio para florescer. O funeral do meu pai não foi o fim da nossa história, mas o prólogo da minha. Ricardo foi condenado a uma pena longa e pesada, esquecido por todos os que um dia o bajularam por causa do seu falso poder. A herança dele foi a cela fria e o desprezo público, enquanto a minha herança foi a coragem de me erguer das cinzas da humilhação e reconstruir cada pedaço do meu coração quebrado. Eu aprendi que a humilhação só tem o poder que decidimos dar a ela em nossas mentes. E no momento em que o padre parou aquele sermão fúnebre, eu deixei de acreditar nas mentiras venenosas do meu marido. Comecei a acreditar na minha força e na proteção divina que meu pai me enviou através daquela igreja. Hoje, quando visito o túmulo de Antônio, levo as flores mais bonitas do meu jardim particular, que floresce o ano todo. Não choro mais de tristeza ou desespero, mas de uma gratidão eterna. Eu sou Alice, a mulher que descobriu o valor da liberdade através de uma revelação terrível e de um amor heróico. O sol sempre nasce para quem resiste à escuridão da noite, e a minha vida é a prova viva disso agora. O nome do meu pai está limpo, a minha honra está restaurada e o futuro é um campo aberto de possibilidades infinitas. Eu venci, não apenas por mim, mas por todos aqueles que acreditaram na verdade final. A justiça pode demorar, mas quando ela chega, ela limpa tudo que é impuro e devolve a paz aos corações que foram injustiçados. Sigo meu caminho com passos firmes, honrando o passado e abraçando o futuro com a certeza de que nunca mais serei silenciada por ninguém. A luz venceu as sombras de vez. A história de hoje chegou ao fim. E se você quiser mudar a sua história através de deliciosos brigadeiros gourmets, os tornando sua fonte de renda extra, ou até mesmo principal, adquira agora seu livro digital, que chegará no seu e-mail com mais de 80 receitas de brigadeiros por um preço ridiculamente barato. Você ainda ganha bônus sensacionais como planilha mágica de precificação, receitas bônus de outros doces e muito mais. E se não quiser fazer renda com seus brigadeiros,
Você pode simplesmente deixar seus amigos e familiares apaixonados por essas gostosuras. Clica no link da descrição ou do primeiro comentário desse vídeo e reserve agora seu livro digital. E não se esqueça de comentar qual lição você tirou dessa história. Também deixe um like no vídeo e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tchauzinho!